Se você continuar sendo assim, você verá que após algum tempo eles não terão absolutamente nenhuma escolha. A emoção é uma coisa muito poderosa, não é um truque. Esse é o modo de ser, esse é o modo inteligente de se existir. Sadhguru, você pode partilhar algo sobre como criar boa vontade e administrar as percepções? Então, como criar boa vontade? Eu estava fazendo um programa para uma das maiores, realmente uma das maiores empresas multinacionais do mundo. Os 25 principais executivos, é um evento de 2 dias. Eu tinha 9 voluntários comigo. O Isha Foundation é uma organização totalmente gerida por voluntários. E esses 9 voluntários estavam gerenciando tudo para o programa e, no segundo dia, um desses executivos me perguntou, Sadhguru, onde você consegue essas pessoas? Porque elas estão sempre à procura de atrito, sabe? Onde você consegue essas pessoas? Eu disse, você não as consegue, você tem que fazê-las. Como você as faz? Eu disse, você tem que fazer com que elas se apaixonem por você. Ah, como nós fazemos isso? Eu disse, primeiro você deve se apaixonar por elas. Aí eles disseram, eles não nos pagam por isso. Então isso é tudo. Portanto, você não pode criar boa vontade, você tem que exalar boa vontade. Se você oferecer a todos, então isso retorna para você de muitas maneiras. Mas não se preocupe se isso vai voltar para você ou não. Esse deve ser o seu modo de vida. Esse deve ser o seu jeito de ser, que você naturalmente inclua a todos em tudo que você é. Alguns irão responder, alguns não irão responder, e tudo bem, é a escolha deles. Mas no que diz respeito a você, não há escolha. Você se apaixonou por todos. Quanto a eles, eles ainda podem escolher, mas depois de algum tempo eles perderão a escolha, eles não terão escolha. Se você continuar sendo assim, você verá que depois de algum tempo eles não terão absolutamente nenhuma escolha. Inicialmente eles agem como se tivessem uma escolha, mas depois de algum tempo eles não terão escolha. Portanto, não tente criar boa vontade. Veja, quando eu digo se apaixonar por algo, tudo o que estou dizendo é que o que você chama de amor é apenas uma certa agradabilidade de sua emoção. A emoção é uma coisa muito poderosa. Embora as pessoas digam tanta bobagem intelectual, ainda assim o mundo é movido pela emoção humana. Sim? Não é mesmo? Quem é eleito ainda é movido pela emoção, não é? Quem é popular no país ou no mundo ainda é movido pela emoção, não é? Pessoas que você nunca viu, elas são as pessoas por quem você está apaixonado. Por favor, veja. Sim? Você vê um Amitabh Bachchan, ou um Tendulkar, ou um Brad Pitt, ou alguém, ou talvez a Angelina Jolie, me desculpe. Você se apaixona por gente que você nunca viu, porque essa é a natureza de sua emoção. Portanto, a emoção é uma ferramenta poderosa. Então, se você conseguir manter uma doçura constante em sua emoção, você se apaixona por tudo ao seu redor. Se você for assim, as pessoas não têm escapatória, elas se apaixonarão. Não é um truque. Esse é um modo de ser, esse é um modo inteligente de existir, pois, quer se apaixonem por você ou não, a sua vida é muito agradável e doce. Se alguém te ama ou não, não faz diferença. É apenas o fato de você estar amando que torna a sua vida muito agradável. Então, boa vontade, não existe truque para criar boa vontade. Isso é chamado de astúcia, sabe? Não existe truque. Você simplesmente seja assim. Aqueles que respondem irão responder. Aqueles que não, não. Qual é o problema? A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito. É apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa.
Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe, são como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto, o que faz você ser tão seguro de si e tão sincero, honesto, verdadeiro, com essa clareza de expressão? O problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados, ou que a criação está errada, ou a fonte da criação ou o Criador estão errados, e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta? Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o supercomputador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário? Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo, mesmo se você pegar algo simples como um celular. Quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples. O que autorrealização significa é... Antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa, você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas, claro, a maioria de vocês sendo de origem indiana, eu não li isso. Preciso admitir que nunca li o Gita, pois isso nunca me ocorreu. Desculpem. Sei que isso é um choque, mas... Você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e... A gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento, quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando, onde ela está, e Krishna riu e disse, a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora, há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por 2 minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará.
O que ele quis dizer é a coisa mais óbvia. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é que todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local de sua experiência é dentro de você. O local fundamental de sua experiência é dentro de você, mas todos os instrumentos de percepção estão voltados para o exterior. Então, como devo fazer isso? Você deve entender que qualquer coisa além da sobrevivência, se tiver que entrar na sua vida, algum esforço é necessário. Digamos que, quando criança, você foi deixado numa floresta sem nenhum contato humano. Se algo comestível aparecesse na sua frente, você tentaria primeiro com a sua orelha, depois com as suas narinas e por acaso acharia sua boca? Seria assim? Você simplesmente saberia onde colocar, não é? Então, o que estou dizendo é que tudo que é necessário para a sobrevivência já veio com você. Você nasce com isso. Os 5 sentidos cuidam disso. Mas se você quiser conhecer algo mais, você deve se esforçar. Por exemplo, você se lembra de quando tinha 3, 4 ou 5 anos de idade e teve que aprender a escrever, e aquela droga de A, como era complicado. E ainda por cima havia 2 tipos. Você teve que escrever 100 vezes para entender, não é? Mas hoje, de olhos fechados, você consegue escrever. Se esse esforço não tivesse sido feito, hoje você saberia escrever? Hoje você conheceria a língua? Então, qualquer coisa além da sobrevivência precisa de esforço. Sem o esforço necessário, não vai acontecer. Existem formas de perceber a interioridade de quem você é, mas, infelizmente, não houve esforço. Agora, nós fizemos essa tecnologia tão simples, quase como a ciência física. A mais B é igual a isso. Ou, com 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, surgirá água. Se um grande cientista juntar isso, surgirá água. Um idiota junta isso, surgirá água. Então fizemos todo o Yoga Sutras assim, para que, se você fizer isso, isso e isso acontecerá com você. Simples assim, e tudo o que peço geralmente das pessoas é cerca de 30 a 32 horas de tempo concentrado para desenvolver um instrumento com o qual possam se voltar para dentro. 30 horas é muito. Estou dizendo, se você não consegue dedicar nem um pouco de tempo para saber o que é isto aqui, isso significa que sua existência deve ser mesmo sem valor? Se isto aqui vale a pena, você deve prestar atenção a isto aqui, não é? Se você quer conhecer a vida, isto aqui é vida, não é? Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Mas nenhuma atenção lhe foi dada. A sua ideia de consertar a vida é consertar todo tipo de coisa. Isso aconteceu um dia. Shankaran Pillai estava indo para casa. Não, eu não terminei. Shankaran Pillai estava indo para casa. São 7h30 da noite. As regras em casa, as regras da esposa dele são, às 8 horas ele deve estar em casa. São apenas 7h30, ele pensa que ainda tem tempo, vou apenas tomar uma rapidinho e ir. Ele entrou num bar local, ele tomou uma bebida rápida e uma bebida rápida e outra e outra e outra. Então olhou as horas. Eram 2 horas da manhã. Você sabe, pessoas que bebem são como yogis, elas se tornam atemporais. Existe uma certa correlação. Já estava tarde e ele desceu da banqueta do bar e tentou andar. É um mundo tão injusto. Um homem tem que andar sobre um planeta redondo e, como se isso não fosse suficiente, ele gira. Você percebe que o planeta é redondo e está girando apenas quando tomou alguns goles a mais ou quando tem umas gotas a menos entre seus 2 ouvidos. Ou você está bêbado ou está com vertigem. Aí você percebe que o planeta é redondo e está girando. Caso contrário, você pensa que ele é plano e vai em frente numa boa.
Então, com grande dificuldade, ele foi andando torto, tentando encontrar o caminho de casa. Passando por um jardim, ele tropeçou e caiu de cara numa roseira. Seu rosto ficou todo machucado. Mas, de alguma forma, ele conseguiu chegar em casa. E você sabe, os buracos da fechadura são muito pequenos. Ele levou 20 minutos para encontrá-lo. Então, conseguiu subir para o quarto e... aí ele entrou no banheiro e se viu no espelho, seu rosto estava um desastre. Então, ele abriu o armário de remédios, pegou medicamentos curativos, band-aids, se ajeitou e lentamente se arrastou até a cama. Por sorte, a esposa tem um sono pesado. Ele dormiu. Às 8 da manhã, a esposa pegou um balde de água fria e jogou nele. Ele acordou ensopado e disse, "Por que você fez isso? Hoje é domingo." Ela disse, "Seu idiota, de novo bebendo." Ele disse, "Querida, 6 meses atrás eu lhe prometi e desde então não bebi uma gota sequer." Ela o pegou pela camisa e o levou até o banheiro e mostrou. Os curativos estavam no espelho. Por quê? Porque as pessoas perderam a clareza. As pessoas perderam a clareza apenas por conta disso, que se tem qualquer sofrimento neste aqui, elas acreditam que aquele ali deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Rezar todo dia pela manhã significa o quê? Você está tentando consertar Deus? Sim. Você está tentando consertar Deus, não é? Então, dia após dia, para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar este aqui, você está tentando consertar tudo ao seu redor. Não tenho dúvidas de que você ficará confuso. Nós consertamos suficientemente o mundo, pelo menos nesta parte do mundo. Se você consertar mais, não haverá mais planeta. Mas as pessoas estão explodindo de êxtase? Não. Então, a clareza se perdeu apenas por conta disso. Se você entender, se a vida realmente precisa se tornar bonita para você, este aqui deve ser consertado. Se você entender apenas isso, a clareza surgirá dentro de você.